Pessoal, boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo a participação de todo mundo aqui no nosso webinar. A gente vai falar hoje sobre carreira, desafios e processo seletivo. E a gente vai começar com a apresentação do time, então vou pedir para o João se apresentar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é João Paulo, eu sou Business Analyst aqui na Grados, eu sou formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica, eu me formei no fim de 2017 e eu também fiz um duplo diploma na Itália e desde a minha formação tenho trabalhado com consultoria e a maior parte desse tempo foi aqui na Grados. Só um ponto, tá todo mundo escutando? Vocês conseguem só dar um ok aí pra gente? Ok? Vamos lá, então. Johannes, por favor. Eu me chamo Johannes, sou formado, me formei em 2014 em Engenharia Cartográfica pelo Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Nos últimos tempos, sempre trabalhei com consultoria aqui na Grados, iniciei como Business Analyst e mais recentemente sou Data Engineer aqui na Grados, capitaneando a área de Analytics. E meu nome é Juliana Yamada, eu sou sócia da Grados Consultoria. Eu sou formada também em Engenharia de Produção, Mecânica pela USP de São Carlos. Eu tenho mestrado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu comecei minha carreira em banco, no mercado financeiro. Eu fui trainee do Citi e trabalhei lá por 5 anos. E aí foi quando eu optei por fazer uma mudança de carreira, vim para a consultoria e estou há quase 10 anos em consultoria. A gente vai falar um pouco sobre a Grados agora. Eu vou fazer uma abertura falando um pouco sobre a empresa, um pouco sobre como a gente atua, os nossos clientes. Vai ser uma apresentação bem breve e depois a gente abre um pouco para dicas do processo seletivo e fecha com as perguntas, tá? Então, a primeira coisa que a gente fala muito sobre a Grados é o nosso slogan de inteligência a favor da eficiência, né? E por que a gente defende muito essa mensagem? A Grados é uma empresa de consultoria, de gestão, muito focada em projetos de aumento de produtividade e de eficiência, e a gente acredita que a inteligência bem aplicada pode trazer ganhos muito significativos, tanto para os nossos clientes, quanto o impacto em sociedade como um todo. Então, a gente tem como um principal diferencial dedicar profissionais que são altamente capacitados. A gente tem um processo seletivo, um recrutamento bastante criterioso, para garantir que a gente vai ter as melhores pessoas, os melhores profissionais com o melhor direcionamento trabalhando nos nossos projetos. A gente tem um foco bastante grande em implementar projetos com alto impacto e alto retorno, necessariamente. A gente está, uma parte dos honorários está condicionada a esse alto impacto e alto retorno, de tanto que a gente acredita na efetividade das nossas metodologias. E a gente trabalha tanto com metodologias quanto com tecnologias proprietárias que foram desenvolvidas ao longo de mais de 22 anos de atuação da Grados aí no mercado de consultoria de gestão, para trazer esse ganho de produtividade não só no momento do projeto de consultoria, mas para que também o cliente consiga implantar esse processo e perpetuar os seus ganhos ao longo dos anos. Tá? Esses são alguns dos clientes com os quais a gente já trabalhou ou está trabalhando atualmente. Então, a gente tem aí mais de 300 projetos em mais de 25 países. Vocês podem ver um pouco aqui uma amostra dos nossos clientes. São clientes relevantes nas indústrias em que eles atuam. A gente não tem especialização por indústria ou por segmento, então a gente já atuou em praticamente todos os segmentos de negócios. Eu, particularmente, capitaneei o projeto com Renner, dos clientes que vocês estão vendo aí na tela, Usiminas, FENSA, Suzano Papel e Celulose, Embraer, Santander, Natura. Então, esses meus quase 10 anos de atuação em consultoria já me deram uma visibilidade bastante grande de diferentes segmentos de empresas. Tá? E o mesmo é válido tanto para o Johannes quanto para o João aqui. Eles têm bem menos idade do que eu, então eles passaram por menos empresas, mas a gente busca sempre essa formação múltipla, tanto em metodologia quanto em segmentos de indústrias, para garantir que o nosso cliente ele é completo em termos de conhecimento. Tá? Falando um pouquinho aqui também da história da Grados e os lugares em que a gente atua. Então, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente já trabalhou em mais de 25 países. A Grados é uma empresa brasileira, baseada em São Paulo, mas isso não impede que a gente tenha aí já rodado por alguns lugares do mundo fazendo projetos. Eu liderei projetos, toquei projetos aqui na parte, tanto para toda a América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, trabalhei muito também na Colômbia, fiz projetos também em Portugal. Então, a gente tem essa oportunidade de ter uma vivência internacional, de ter essa experiência, de ter contato com culturas diferentes.
Apresentando um pouco para vocês, porque eu falei um pouco de tecnologia também, a Gradus, ela nasceu como consultoria de gestão, mas a gente tem um braço também que atua diretamente na frente de tecnologia, que é a Gradus Soluções. A Gradus Soluções foi criada, foi fundada para focar em desenvolvimento de softwares e de soluções que vão apoiar a implantação dos nossos projetos e das nossas metodologias nos clientes. Então, a gente garante que o cliente não tenha um ganho de uma vez ou de uma única vez, mas que ele aprenda a metodologia e que ele consiga colocar esse DNA de eficiência e de produtividade na sua organização e também capturar ganhos aí ao longo dos anos, perpetuar esses ganhos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre como que a gente desenvolve os nossos consultores, como a gente investe em treinamento e desenvolvimento. Então, aqui tem um pouco a gente tem um trabalho bastante forte de patrocínio de MBA, então a Gradus patrocina 100% de tuition, mais living expenses nas melhores escolas do mundo. A gente tem hoje 9 consultores que estão, um acabou de retornar do MBA, mais 8 que estão cursando agora, nessas escolas que estão projetadas aí. Então, temos pessoas que se formaram no IES, eu tenho um time que está em Colômbia e também que já está no time que já retornou do MBA, Chicago, INSEAD, Michigan e MIT. Além desse programa bastante robusto de patrocínio no MBA, a gente também trabalha bastante forte em treinamentos on the job. Então, o consultor, quando ele entra na Gradus, no seu primeiro mês, ele já tem a oportunidade de compor time, de assumir algumas frentes, obviamente um pouco mais simples, com uma supervisão mais próxima dos consultores mais seniors, mas para ele já começar a vivenciar o que é fazer parte de um projeto, o que é estruturar análises, o que é problem solving, o que é client relations. Então, todos os skills que a gente considera importantes para a formação de um bom consultor, ele já começa a ser treinado no D1 aqui na Gradus com a gente. Além desse treinamento on the job, que é bastante relevante para a formação do time, a gente também tem treinamentos em salas de aula. Então, a gente tem um compromisso aqui como um mínimo de um treinamento por mês. São treinamentos que eles podem ser conduzidos por instituições externas e algumas vezes o próprio time acaba liderando ou trazendo alguma iniciativa para trazer esse treinamento para os demais consultores e para o time das soluções também. Então, o Johanny já ministrou aí uma série de treinamentos de ferramentas de analytics, né, de simulações. Tanto analytics quanto a alguns treinamentos um pouco mais estatísticos, ensinar, trazer um pouco das tecnologias que estão aí no mercado para garantir que o time da Gradus está sempre atualizado, levando as melhores soluções possíveis para o cliente. O João veio aí também com algum background na parte mais de comunicação, de apresentações, de storyline. Ele também já compartilhou com o time aqui algumas ideias diferentes de como a gente conta a história, de como a gente monta os documentos e as apresentações para o cliente. Então, a gente não coloca barreira de senioridade, de tenure, não tem nenhuma barreira. O consultor ou membro da equipe que demonstra um conhecimento mais aprofundado de um tema e que tem interesse em compartilhar isso com o time, ele é super incentivado a ter esse tipo de atuação com a gente. Acho que um ponto bem interessante aqui é que os consultores, de fato, têm liberdade para tomar a iniciativa de dar um treinamento e ver que aquilo faz sentido para os demais consultores. Então, basta conversar com a Ju, com o pessoal aqui, e organizar o treinamento. Acho que isso é um ponto bem bacana. Em relação a treinamentos, queria aproveitar e fazer o convite que dia 26 de março a gente vai ter um webinar com 2 consultores que já voltaram de MBA, que vai ser focado em MBA. Então, se vocês seguirem a gente aí nas redes sociais, nos próximos dias a gente vai divulgar um pouquinho melhor esse webinar, mas já aviso de antemão que vai ser dia 26 de março, mais ou menos no mesmo horário que está sendo hoje. A gente vai contar um pouco a história. Um desses consultores é o Fernando Martinelli, é um sócio aqui da Gradus também. Ele se formou no INSEAD, já retornou faz aí mais de 3 anos. E tem o Sérgio Bono, que acabou de retornou agora em janeiro, está compondo o time novamente. E eles vão contar um pouco a história. A gente até pegou propositalmente pessoas que estão com tempos diferentes de retorno do MBA para contar um pouco como foi a experiência, como foi o retorno e como que o MBA agregou em termos de carreira e em termos de contribuição aqui para a Gradus. Então, acho que é uma boa dica aí do João para vocês se conectarem com a gente. Tá? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouco sobre carreira, tá? Obviamente aqui é um pouco de referência, isso depende muito da performance e da velocidade de cada consultor, mas em geral, uma pessoa recém-formada que entra como entry-level, um analista entry-level com a gente, ele vai ficar em torno de 3 a 4 anos como analista, como business analyst. Depois de 3 a 4 anos, os analistas com uma excelente performance vão ser contemplados, vão ser premiados com esse patrocínio 100% de MBA nas melhores escolas do mundo.
e vai ser convidado para compor a sociedade da Grados. Ele passa a ser um associado aqui do time e passa a ser parte do quadro da sociedade da Grados. No retorno do MBA, esse associado ele começa já a ser preparado para liderar projetos e o próximo passo dele é ser um líder de projeto e aí é capitanear, tocar toda a parte de planejamento, client relations, toda a organização e supervisão do time em loco no projeto passa a ser responsabilidade desse líder de projetos. Tá? Acho que é difícil falar da Grados, e aí quando muitas pessoas me perguntam o que eu acho mais legal da Grados depois de quase 10 anos aqui, eu sempre tento fugir um pouco do que a maioria das consultorias proporciona, porque eu acho que o segmento de consultoria vai proporcionar uma carreira acelerada, vai proporcionar um desenvolvimento muito grande, vai proporcionar exposição, uma remuneração competitiva. Acho que tudo isso a Grados também oferece, é da natureza da consultoria, a gente também valoriza muito isso. Mas quando me perguntam o que é mais legal da Grados, eu acho que o mais legal da Grados são as pessoas que trabalham aqui, e a cultura que a gente tem de amizade no time. Então, a gente vai mostrar um pouco das fotos, que acho que ajuda a contar um pouco sobre a Grados, acho que ajuda, a gente consegue compartilhar um pouco com vocês o que é esse clima que a gente está falando de amizade e de colaboração. Essa é uma foto que a gente tem aí de um retreat que foi feito, foi um evento da empresa que foi feito em Mendoza, foi em 2015. Nesse evento, o Gustavo Perini, que é o sócio fundador da Grados, ele é um amante, ele é um apaixonado por vinhos, por produção de vinho, etc. Ele comprou um vinhedo e presenteou a Grados com esse vinhedo, e ele levou toda a empresa, todo o time de consultoria, de sustentação, de soluções, de administrativo, toda a parte de infra, levou 100% da equipe para apresentar o presente para a Grados e para a gente simbolizar esse início de um relacionamento de longo prazo, plantando plantando as uvas da Grados. Então, esse foi o evento, foi o dia da plantação das uvas, aí a gente já tem a placa lá com a Grados, com a data que foi plantado. Isso aqui é a nossa placa para mostrar o nosso vinhedo lá. E esse foi um retorno do time inteiro, novamente, para Mendoza, em 2018, foi quando o time foi colher as uvas da Grados, que foi o segundo grande momento aí para simbolizar essa união do time. Nesse momento, a gente fez a colheita. Então, aqui também tem algumas fotos do pessoal fazendo todo o ritual. Não é essa uva que vai ser utilizada para fazer o vinho da Grados, mas para simbolizar que a gente passou por todo o processo produtivo, passou por toda a degustação, então a gente vivenciou muito do que é a produção de vinho. E a ideia aí, que a gente está conversando com o Gustavo e organizando aqui, é que em algum momento a gente retorne a Mendoza para fazer o blending da Grados e para produzir, de fato, o vinho da Grados. Aqui é um outro evento que a gente teve também, é um off-site retreat que a gente fez em 2014, a gente fez em Ilhabela. Esse é um dos times, a gente fez um curso de vela de um dia lá e depois teve toda uma competição, a gente tinha todo um trabalho aí de integração das equipes, então esse foi um dos times que competiu. A gente busca fazer também muitos eventos dentro do escritório para garantir que a gente tenha essa integração do time, porque a gente tem times aí espalhados no Brasil, fora do Brasil, a gente tem uma rotina a gente não tem rotina, né, de estar no escritório. Então, esses momentos aí de eventos dentro do escritório são os momentos que a gente consegue a confraternização, consegue trocar ideia, consegue contar as histórias do que aconteceu, consegue compartilhar aprendizados, experiências, e que a gente também promove muito forte essa integração do time da Grados Consultoria com o time de sustentação, de desenvolvimento, que é um time que fica mais aqui em São Paulo. Então, essa é uma tradicional festa junina que a gente faz no escritório. A gente também tem uma tentativa de formar um bom time de futebol da Grados. Acho que eles estão aí batalhando para tentar passar da primeira fase, né? Tem um interconsultorias anualmente que a gente compete aí. Senão, se alguém aí mandar bem no futebol, você coloca no currículo, avisa aí que isso tem sido um ponto bem positivo. A gente na entrevista pergunta se você é bom de bola, e isso vale para os meninos e para as meninas, tá? Vocês podem ver, tem meninas aí nas fotos. E, por sinal, as namoradas dos consultores e do time de desenvolvimento são muito mais craques do que os próprios consultores da Grados. Então, a gente está aí nessa tentativa, é uma conquista que a Grados tem muitas conquistas teve muitas conquistas ao longo de 22 anos, essa não foi uma delas ainda. Então, a gente continua trabalhando em cima desse projeto. Questão de tempo. Questão de tempo. Essa é uma outra foto que a gente gosta bastante, porque ela simboliza o lançamento do programa Grados em Ação.
O programa Grados em Ação é um programa que foi idealizado pelo time da Grados, não foi idealizado pelo Gustavo nem pela liderança, e ele é um programa para impactar diretamente a comunidade. A gente vai trabalhar aí durante 2019, os pilares que a gente escolheu foram saúde, educação, comunidades carentes e bem-estar. A gente já selecionou algumas ONGs que vão ser beneficiadas, e a gente está trabalhando num sistema de matching gift em que tudo que é doado pelo time aqui da Grados, a Grados, como instituição, dobra esse valor para gerar mais impacto para a sociedade. Então, acho que é um programa bacana, porque ele veio idealizado pela equipe, foi o time que, querendo gerar impacto não só para os nossos clientes, mas também trazer esse impacto para a sociedade, eles montaram um conceito, trouxeram a ideia, a gente conseguiu defender isso com a liderança, aprovar um orçamento para isso, e essa foto, ela retrata o lançamento, né, o primeiro evento. Então, essa foi uma foto que a gente fez numa visita à ONG Amamos, em que a gente apadrinhou 20 crianças, a gente fez um mutirão, comprou material escolar, fez uma ação aí, fez um encontro com essas crianças na ONG Amamos. Acho que é uma foto que me deixa muito feliz, porque acho que foi o primeiro pontapé aí nessa frente mais de impacto e eventos filantrópicos da Grados, idealizados pelo time. Esse é um outro evento que a gente fez também dentro do Grados em Ação, que é o evento da Hamburgada do Bem. Então, são consultores, desenvolvedores, o time do administrativo da Grados, alguns acompanhantes também que quiseram entrar aí no barco. Então, o time se dividiu entre organização do evento, entre cozinha, entre entretenimento e recreação para as crianças. Então, também foi um evento super bacana e também foi uma iniciativa que o próprio time trouxe. Bom, falando um pouco agora sobre processo seletivo, tá? A gente vai falar um pouco das etapas e depois a gente entra em algumas dicas, a gente vai bater um papo com vocês sobre o que é legal fazer em cada uma das etapas e o que não é legal fazer, tá? Então, para a carreira de Business Analyst, a gente tem aí 3 grandes fases. A primeira fase é uma análise conjunta de background, então leia-se com o currículo mais histórico acadêmico, e desempenho no nosso teste. O nosso teste que é de raciocínio lógico, verbal e espacial. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. A próxima fase a gente tem entrevistas com sócios. Então a gente vai avaliar tanto fit com agrados, um tema mais de perfil. A gente vai aplicar um case para problem solving e depois abre para um Q&A. E por fim a entrevista com o sócio-diretor, Gustavo Perini, entrevista todos os candidatos que passam pelo nosso processo, também no mesmo formato de fit, case e Q&A. Tá? E a gente tem uma novidade, a Grados está lançando um programa de estágio, então o programa de estágio já começa a valer para este ano, a gente vai aproveitar os eventos das universidades e das faculdades que a gente já tem calendarizados, já agendados, e quem se inscrever nesses eventos e ainda não tiver formado, tiver com formatura prevista aí para 2020, está elegível para o nosso programa. O programa de estágio tem uma diferença bem pequena em termos de processo seletivo, então a gente tem análise conjunta de background, desempenho e teste. Depois a gente tem uma entrevista com a nossa área de recursos humanos e entrevistas com sócios com aplicação de case e depois a entrevista final com o sócio-diretor também. Tá? Falando um pouco sobre o programa de estágio especificamente, porque é uma novidade, eu sei que tem bastante gente conectada aí que está cursando a faculdade, que está também olhando o programa de estágio. A gente montou esse programa com a ideia de que esse seja um grande celeiro de novos talentos para a consultoria, tá? Para a vaga de Business Analyst. E a ideia desse programa de estágio é a gente trabalhar com um modelo de job rotation. Nesse job rotation, o estagiário, esse grupo de estagiários vai passar pelas áreas de analytics, a área de diagnóstico e a parte de prospecção e metodologias, vai passar pelo time de sustentação e client relations, e também vai ter uma vivência aí de um projeto, para entender um pouco sobre metodologia, entender um pouco sobre como que a gente planeja um projeto, que análise que a gente faz, como a gente apresenta isso. Então, ele vai ter um pouco da amostra de como é ser um Business Analyst dentro da Grados. Tá? Em princípio, a gente está recrutando pessoas que tenham disponibilidade aí de pelo menos 4 dias por semana, tá? 4 dias full. Obviamente, a gente vai tentar acomodar, porque tem escolas que conseguem liberar uma parte do dia, todos os dias da semana. Tem um time aí que está no interior. No meu caso, foi nesse formato em que a gente acumula todas as disciplinas num dia da semana e libera os outros 4 dias para estágio.
Então, a gente vai avaliar caso a caso, mas a ideia já é abrir as portas a Grados, conseguir recrutar talentos aí, e a gente acredita muito que esse possa ser um bom celeiro para o nosso processo para Business Analysis. Tá? O estágio, em princípio, a gente está aceitando escolas de qualquer cidade, que estejam baseadas em qualquer lugar. O estagiário ele vai ter uma parte do Job Rotation que é em São Paulo, no nosso escritório, e a gente vai dar preferência para alocação em projetos em São Paulo também, para tentar minimizar deslocamentos e aproveitar melhor o tempo de vocês. Tá? Então, a ideia é essa. A gente vai entrar agora um pouco em dicas para o processo seletivo, começando pelo CV. Eu vou pedir aqui agora um pouco mais da participação do Johannes e do João. Eles vão compartilhar com vocês um pouco de o que a gente vê que é bacana num currículo, o que a gente vê que talvez não seja tão legal, que armadilhas evitar. Então, a ideia aqui é a gente trocar um pouco de ideia. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando. O time está compartilhando algumas perguntas com a gente aqui. Então, a gente vai interagir, tá? Johannes, se você quiser. Vamos lá, pessoal. Começar falando aqui um pouco sobre o CV, o currículo. Em geral, na faculdade, a gente não tem uma grande explicação de como fazer um currículo. Eu acho sempre interessante ter um ponto de vista de como o que os entrevistadores acham importante nesse aspecto. Primeira frase, assim, bem marcante, é que menos é mais. Então, na dúvida, deixe o seu currículo simples, direto e bem organizado. Isso vai fazer muita diferença, um currículo mais limpo, a gente consegue ter uma boa visão ali de cada parte, a formação acadêmica, a sua experiência profissional, eventual experiência no exterior, caso haja, isso é bem importante. E esse é o primeiro contato de vocês com o processo seletivo como um todo. Então, é importante que esse primeiro contato seja muito, mostre bastante quem você é, que você consiga se destacar. Então, nessa linha, algumas boas práticas são: o CV tem que ter uma página. Mais do que uma página, a priori, as pessoas começam a escrever coisas que ou não são relevantes, são um pouco menos importantes. Então, importante deixar sempre em uma página. E assim, muita gente diz que sou fluente em inglês, italiano, alemão, francês, e acaba cometendo erros de português no currículo. Então, acaba pegando um pouco mal. Por favor, confiram o português, isso acontece de vez em quando, tem alguma recorrência. Outro ponto na hora que você vai colocar as datas no seu currículo, me formei no final de 2014 e depois fiz um intercâmbio também aqui, que foi até o final de 2014. A priori, nada impede que isso aconteça, mas tem que ter uma explicação muito boa, porque eu estava no intercâmbio na Alemanha no final de 2014 e também estava finalizando minha faculdade aqui no Brasil no final de 2014. Então, tem que prestar bastante atenção nas datas, ver que elas estão fazendo sentido. Tomem cuidado com isso. Eu acho que as consultorias, em geral, são bastante chatas com informações que têm que ser consistentes, as coisas têm que se conversar, a ordem cronológica é importante. E a Grados, ela é muito nerd nesse sentido. Assim. Então, a gente gosta de informações que são nice, que estão consistentes, que estão paralelas, porque isso que já demonstra muito do perfil da pessoa. Então, a pessoa que manda um currículo para a gente que não está muito bem organizado, a ordem cronológica não está sendo respeitada, já dá alguns indícios de que talvez esse senso de organização, esse senso de disciplina e de estruturação não seja o forte do candidato. Então, toma cuidado com isso, dá uma revisada, pede para um colega olhar, pede para o teu amigo que é mais caxias com isso, dá uma revisada, que isso é importante para a gente também. Exatamente isso que eu ia falar. No fim, quando você tiver seu currículo pronto, você tem que pegar ele e entender de forma rápida e não ficar com nenhum tipo de dúvida. Aí você pode fazer esse teste justamente com outras pessoas. Entrega o seu currículo e fala, cara, bate o olho aqui durante 30 segundos, 1 minuto e me fala se ficou alguma dúvida. Não deveria ter nenhuma dúvida, deveria estar tudo bem claro e de forma objetiva. Dando continuidade aqui, colocar apenas pontos que são relevantes. Então, avalia bem a vaga que a Grados está oferecendo e pensar o que é que vai ser relevante colocar aqui no meu currículo. Então, isso tanto pode ser coisas muito antigas. Poxa, fiz um curso de Excel em 2012. Cara, a priori, isso já faz muito tempo. Qual foi a carga horária? Foi 4 horas. Então, talvez isso não seja tão significante, tão representativo para o seu currículo hoje. Então, sempre ficar atento nessa parte.
E quando você fala qual é a sua experiência profissional, em estágios ou coisa do tipo, é sempre importante que a gente tenha uma transparência de quais foram as responsabilidades que você efetivamente fez. Não basta dizer, fui um analista de controladoria, por exemplo. O que é que você efetivamente fez com o analista de controladoria? Tentar explicitar bem isso daí ajuda bastante entre a pessoa que está avaliando ter uma boa visão de o que você fez. E eu acho que só reforçando, menos é mais. Menos enfeite, menos fontes diferentes, menos ilustrações, sempre é mais seguro. Então, o currículo é um documento que vai mostrar qual que é o teu perfil. Tomem cuidado com isso. Acho que vale a pena passar por essa revisão, pedir opinião de outras pessoas, porque a gente recebe muitos currículos, a gente recebe uma diversidade de padrões e de modelos que é bastante grande. Então, não precisa inventar no currículo. Principalmente porque, quando a gente está olhando um currículo de uma pessoa que está se formando, não se espera que ela tenha 350 experiências, não se espera que ela tenha um currículo super preenchido. A gente está procurando muito perfil e muito menos bagagem. Tá? Bagagem é importante, mas a gente acredita que a pessoa que está começando a carreira, ela tem que ter o potencial para aprender, ela tem que ter o desejo de aprender. Então, cuidado com o currículo. A próxima etapa, como se preparar para o teste? João. Bom, acho que introduzindo primeiramente o formato da prova da Grados, né? Acho que muitas pessoas já devem ter lido em algum lugar ou outro como que ela funciona, mas vale sempre retomar. A prova da Grados ela é composta por 150 questões de raciocínio lógico, sendo 50 delas de lógica verbal, 50 de lógica numérica e 50 de lógica espacial. No total, você tem 1h30 para fazer toda a prova. Então, lógico, são 150 questões em menos de 150 minutos. Então, a prova ela é, de fato, um pouco corrida. E a dica principal aqui é não perca tempo na mesma questão. Se você travou e não está conseguindo fazer, não tem, passa rápido de questão e deixa o orgulho um pouquinho de lado. Às vezes as questões parecem simples, parecem fáceis, está ali, você está quase conseguindo, mas você não consegue finalizar. Então, tem que deixar o orgulho um pouquinho de lado, passar para a próxima e seguir adiante sem muito arrependimento, porque o tempo passa voando. A dimensão da prova da Grados não é complexidade, é velocidade. Então, a dica do João é super válida. Não conseguiu resolver num certo tempo, pula. A prova ela foi feita para que as pessoas não consigam resolver 100% dela gabaritando. Então, foi proposital. A gestão de tempo e a quantidade de questões que a pessoa consegue responder com qualidade é o principal termômetro que a gente tem para fazer a avaliação. Então, tem uma pergunta aqui que já estão trazendo para a gente, que é se todas as questões têm o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, tem uma ponderação, é uma ponderação que a gente não abre, porque é parte da nossa avaliação. Mas o importante aqui, de novo, tá? As questões não são complicadas, elas não são difíceis, não é um tempo longo de resolução, não é uma sacada para resolver. Se todo mundo tivesse tempo infinito, Exato. todo mundo resolveria essa prova. Essa é a Se resposta. tivesse 3 horas para fazer essa prova, a todo chance mundo de você errar gabaritaria. alguma questão é muito baixa. Então, o nosso termômetro aí para conseguir diferenciar performance no teste é tempo. É quem consegue resolver a maior quantidade de questões com qualidade, com acerto. E as questões, de fato, elas são um pouco diferentes, elas são bem diferentes, na verdade, de uma questão de GMAT. Elas são muito mais curtas, os enunciados são curtos, as alternativas também têm pouco texto, então é bem rápido, são questões extremamente objetivas. Bom, vamos lá para o próximo. Dicas para rodadas de entrevistas com sócios. Ok. Nas rodadas de entrevistas, então, tem algumas boas práticas que é interessante que o candidato anote. A primeira boa prática é contar uma história, uma apresentação que vai uma história muito bem estruturada. Vai conectar o seu currículo com a sua motivação, com o que você está querendo em todos os momentos, passado, presente e futuro. Importante, não fale exatamente o que está no seu currículo. O entrevistador ele já leu o seu currículo, ele quer saber um pouco mais sobre você. E o que é que a gente está considerando nessa etapa aí? É muito famosa a expressão teste de aeroporto, que seria, eu como entrevistador teria que responder a pergunta: eu gostaria de viajar a trabalho com ele ou com ela? Se eu estou numa conexão que vai atrasar 3 horas,
eu teria um bom tempo ali, uma conversa legal com essa pessoa. E, além disso, saber se o candidato consegue estruturar a própria história. Então, isso é muito importante, espera-se que sim. E se vai possuir desenvoltura e empatia para numa conversa com uma pessoa a priori estranha. Tem um ponto importante aqui, que é a empatia, ou que é o eu gostaria de viajar a trabalho com essa pessoa. Toda vez, eu entrevisto muitos candidatos, e eu já entrevisto há bastante tempo. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, se aquele candidato é um candidato que eu quero dar um hire, é uma pergunta que pesa muito para mim, que é se eu teria aquela pessoa na minha equipe. E se eu teria aquela pessoa na minha equipe não é só com relação a problem solving e habilidade analítica. Eu posso ter um cara genial sentado na minha frente, o cara é muito inteligente, tem muitas sacadas. Mas se o cara é um cara que eu não consigo, ou se a candidata é uma pessoa que eu não consigo me ver jantando fora num dia que eu estou fazendo um projeto fora, a gente está trabalhando, ou que eu tenho que ter uma convivência com aquela pessoa, aquilo é motivo suficiente para eu dar um turn down. Porque o modus operandi de uma consultoria é um modus operandi de um relacionamento bastante intenso. A gente trabalha mais horas do que a média de outros segmentos de indústria. A gente tem a não rotina de, eventualmente, estar fora de casa, viajar, fazer projeto fora, ficar alocado, etc. E a pergunta de se eu teria no meu time não é nem só se eu teria no meu time porque a pessoa entregaria. Se eu teria no meu time porque essa é uma pessoa que eu acho bacana de trabalhar comigo, porque eu acho que ela é íntegra, porque eu acho que ela é uma pessoa que vai agregar para o clima no ambiente de trabalho, e porque eu acho que essa é uma pessoa que ela vai ser uma amiga nossa aqui no mesmo ambiente. Então, a Grados, e eu imagino que outras empresas também, a gente se alavanca muito num bom relacionamento entre as pessoas e num relacionamento de amizade. Então, ter uma pessoa arrogante, ter uma pessoa egoísta, ter uma pessoa grossa, ter uma pessoa com características que tornam a convivência difícil é algo que pesa muito na avaliação final do candidato. Então, pensem nisso. A ideia não é que vocês mudem a característica de vocês, mas pensem na imagem ou como vocês vão querer se apresentar para o entrevistador. Eu acho que tem algumas características que são pouquíssimo valorizadas, ou, na verdade, nada valorizadas numa consultoria, e acho que na Grados a gente tem esse relacionamento muito próximo com todo mundo. Então, humildade, saber trabalhar em equipe, mostrar que trabalha de uma forma de fair play, o que é certo, o que é justo, integridade, são características que a gente às vezes não fala, porque parece que é meio óbvio, mas pesa muito na avaliação. Tá? Próximo ponto, então, temos que saber falar um pouco sobre resultados obtidos no seu passado. Então, você tem que saber contar sobre as suas experiências. O que nós queremos avaliar aí quais foram as realizações dessa pessoa e, principalmente, o que é que ela aprendeu com erros e acertos. Então, você tem que poder dizer, precisei fazer um intercâmbio, à época eu tive bastante dificuldade com o alemão, mas me esforcei nos 2 primeiros meses ali me preparei 2 meses antes de viajar, porque aquele era meu foco naquele momento, cheguei lá e já consegui mandar bem na faculdade, me comunicar bem. Então, a sua história de dificuldade não obrigatoriamente é uma baita história de dificuldade. Ninguém espera aqui uma baita história de vida, mas é muito mais o que você aprende com as suas experiências aí. E isso vai ser extremamente necessário no projeto. Então, o que você aprende em um projeto, você pode acabar utilizando em outro projeto no futuro. Acho que um ponto razoavelmente comum de acontecer aqui é o candidato fazer uma lista de coisas e já ter isso meio na cabeça para falar na hora. E fazer essa listinha sem ir muito a fundo e sem explicar justamente o que você aprendeu, onde você errou, como que você superou aquela situação, não é tão interessante e a gente não consegue entender tanto sobre você. Se você conta em detalhes situações mais enriquecedoras, mais especiais, acaba sendo mais interessante. Aí, querendo ou não, o entrevistador ele acaba percebendo quando você tem uma resposta muito decorada, então você acaba soltando uma grande lista ali, tive um problema com isso, o problema foi esse, a solução que eu tive foi essa, e o resultado final foi esse. Então, às vezes, a gente acaba percebendo que está um pouco
ensinado, por assim dizer, a pessoa já decorou todo um framework ali. Então, é muito interessante a gente perceber qual é o seu autoconhecimento, como você consegue perceber os seus erros e acertos. Falamos aí um pouco do passado, então, o que você aprendeu no passado e, falamos do passado, queremos saber também o que você quer no futuro. Então, quais são suas metas de vida, quais são o que você pensa do seu futuro profissional e, principalmente, como a Grados pode te ajudar a atingir esse futuro profissional. A gente precisa avaliar aí se existe um fit entre o que você espera profissionalmente e o que a Grados pode te oferecer profissionalmente. Então, você tem ambição, vontade de crescer, a Grados vai poder fazer parte disso a quatro mãos com você? É isso que a gente tenta responder também na parte de entrevistas com sócios. Por que isso é importante, tá? Tem muitas vezes que acho que me perguntam o que é importante no candidato, o que é importante no analista para ele ser bem sucedido na Grados. A Grados é um lugar que acho que todos os dias brotam oportunidades de aprender alguma coisa diferente, de capitanear uma iniciativa diferente, de construir algo diferente. Então, é um lugar que a gente, por ser uma empresa menor, acho que a gente tem alguns benefícios de ter mais flexibilidade, mais liberdade, mais agilidade para tomar algumas decisões, para colocar algum programa de pé, o que quer que seja. Então, quando me perguntam o que é importante, o que é uma característica que, sem isso, na Grados não dá para seguir, é vontade. Vontade de aprender, vontade de se envolver, vontade de montar alguma coisa diferente, de puxar uma metodologia, uma discussão. Para quem tem vontade de aprender, para quem tem energia e tem drive, né, quer estar orientado para algum resultado, a Grados é um excelente lugar para você começar a carreira. Que aqui o que a gente mais quer são pessoas que estejam com essa vontade de aprender. Porque cada vez que eu tenho alguém pedindo para desenvolver alguma coisa nova, para tocar um treinamento diferente, para trazer uma ferramenta que o mercado está trabalhando, é um momento que a gente fala, acho que a gente está fazendo um trabalho bem feito aqui na Grados. A gente está trazendo as pessoas certas, as pessoas que vão levar a Grados para um patamar ainda maior de impacto, de reputação, de sucesso de metodologias. Então, acho que isso, o apresentar suas metas e falar o que você quer, a sua ambição para o futuro, e não é uma ambição de salário, não é uma ambição de cargo, acho que é uma ambição de crescimento, e eu acho que o reconhecimento vem junto, é meio que consequência desse desenvolvimento. Mas, quando a gente avalia isso, a gente está avaliando o teu nível de energia e o quanto você quer estar vindo para cá para aprender, para se desenvolver, para criar, para inovar. Tá? Então, acho que se perguntar sobre o potencial de crescimento ou futuro é muito para responder essa pergunta que a gente tem na avaliação da entrevista, tá? E na avaliação do candidato como um todo. E, para finalizar essa parte aqui, entender a cultura da Grados. Então, na linha de, às vezes, o candidato vai muito engessado para a entrevista, é muito comum que ele faça um framework ali e aplique isso para várias outras empresas de consultoria. A gente quer saber por que você quer a Grados. Então, o que é que vai diferenciar para você a Grados em relação a outros lugares? E usar a mesma abordagem para diversas consultorias acaba sendo um erro. Queremos responder aqui. Por que a Grados é o lugar certo para essa pessoa? E se a gente está em linha se essa pessoa está em linha com o que a empresa pode oferecer. Acho que um ponto bem importante aqui é fazer um vínculo com o que a gente estava falando anteriormente. Então, entender como a Grados consegue se encaixar nos seus objetivos para o curto, médio prazo. Né? E se ela se encaixa, de fato. E como você consegue se alavancar, sendo bom para você e também, lógico, bom para a Grados. Quando eu comecei a prestar programa de estágio, há muitos anos atrás, eu não tinha muito isso na cabeça e acho que depois de uma certa vivência isso para mim fica muito claro, né? Quando eu estava começando a aplicar para o programa de estágio, eu comecei a aplicar para vários programas porque eu queria arrumar um estágio. E eu tomei pouco cuidado em pesquisar, entender a empresa, ver se a cultura daquela empresa tem fit com o que eu gostaria de fazer, se os valores que aquela empresa ela tem, ela defende, são os valores que eu tenho também. Por sorte, eu acabei começando no programa de estágio numa empresa que eu fui muito feliz, que eu me identifiquei, etc, etc. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Estudem as empresas para as quais vocês estão prestando. Quando vocês vão escolher um programa de estágio, vão escolher uma empresa para trabalhar, para aplicar para uma vaga, vocês estão praticamente escolhendo um relacionamento.
Então, entrar num relacionamento com algo, com um parceiro que daqui a 3 meses você vai se decepcionar porque não era nada daquilo que você queria, é frustrante para você, porque você perdeu uma janela de oportunidades em outras empresas, em outros processos, e é frustrante para a empresa porque também a gente, acho que, trabalhou nesse processo todo para trazer você para a gente. Então, entender a cultura da Grados é muito menos para você preparar um discurso que vai agradar a Grados e vai agradar os candidatos, é muito mais para vocês identificar a empresa que vocês são. É bacana, quero trabalhar lá. O trabalho, ele tem que ser, quando você for pensar numa empresa para trabalhar, tem que ser algo que você fale, eu gosto de trabalhar naquela empresa. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, apesar de ter uma carga de trabalho mais pesada, apesar de ter que viajar, acordar na segunda-feira de madrugada, voltar na quinta-feira à noite, o chefe, o gerente às vezes está meio estressado, vai cobrar. Apesar de tudo isso, quando você fizer o balanço, você tem que pensar, eu acordo feliz porque eu vou trabalhar nessa empresa. Isso sendo a Grados ou sendo qualquer outra empresa. Então, esse último ponto de como se preparar para a entrevista é estudem a empresa, leiam sobre ela, entendam o que ela faz, que impacta a sociedade, o que não impacta, o que não impacta. Pontos que são importantes para vocês, tentem entender se essa empresa ela também está indo na mesma direção. A ideia aqui é que você comece um relacionamento e que você já está apostando no longo prazo, não simplesmente um relacionamento que eu vou lá, vou ver como é que vai ser e depois de 3 meses eu vou embora e tudo bem. Então, é um ponto importante, eu acho que faz diferença. A gente está abrindo o canal agora via webinar, mas acho que vocês todos aí que se inscreveram têm um canal via secretaria, via clube de consultoria, via empresa júnior, via ex-alunos das escolas de vocês que estão trabalhando na Grados hoje, que trabalharam aqui. Então, pesquisem, tomem decisões ou apliquem para os programas e para as vagas de empresas que vocês sentem que vocês têm alguma afinidade, alguma identificação. Isso vai, acho que vai otimizar o processo para vocês. Tá? Só para fechar aqui, um último ponto em relação a essa primeira parte que acontece geralmente antes do case, né? Que é a parte de fit, de perguntas sobre você, e você também consegue entender um pouco sobre a Grados e a cultura da Grados. Esse é o primeiro contato que você tem com o entrevistador, além do seu currículo. Então, é muito importante deixar uma boa primeira impressão, porque isso acaba até influenciando o todo da entrevista. Então, é importante se preparar bem para essa primeira etapa, tão bem quanto você vai se preparar para um case, que geralmente as pessoas acabam focando mais no case, porque é algo que é mais simples de estudar, é algo que dá para se preparar melhor, tem material na internet, tem case na internet, e acaba deixando um pouco de lado essa etapa, que é o seu primeiro contato. Então, assim, a primeira impressão fica e conta muito para o desenrolar da entrevista como um todo. A gente vai dar uma acelerada aqui, porque senão a gente não vai acabar os slides antes de abrir para perguntas, tá? Então, acho que estamos acabando. A gente vai passar algumas dicas para a resolução do case. Eu acho que essa parte, como o João falou, ela é bastante conhecida, tem uma série de livros que explicam também. A gente só queria enfatizar alguns pontos aqui na resolução do case que a gente vê muitas vezes acontecendo durante a entrevista e às vezes é um escorregão que não precisava, que dava para ter se preparado antes, tá? Então, falando um pouco aqui no passo a passo, as grandes etapas da resolução do case, e o primeiro ponto é o entendimento do enunciado do problema. Eu não vou ficar falando muito de refale ou refraseio o que o entrevistador te perguntou, tenha certeza de que você pegou todos os dados, enfim, nada disso, tá? Acho que a gente vai tentar passar algumas dicas adicionais ao que a literatura já prega, ou que em qualquer lugar que você for fazer uma pesquisa na internet você vai encontrar. Mas quando a gente fala entende o enunciado do problema, é importante a audição ativa para você compreender o problema. Aqui, nesse momento, a gente já vai começar a avaliar um quesito que tem na nossa avaliação, que é se você é um bom ouvinte, se você presta atenção no que estão te contando. O trabalho de consultoria é super importante, ele tem uma parte muito importante que é você chegar no cliente e entender o problema dele. Ele vai te falar um monte de fatos, um monte de dados, um monte de dores, e uma das habilidades do consultor é juntar todas aquelas informações e estruturar e falar, tá bom, entendi, o seu problema é este, e a causa é essa, a gente vai trabalhar nessa solução. Então, isso é importante. A audição ativa para você garantir que você pegou todas as nuances importantes que foram dadas no enunciado, vai dar uma avaliação para o entrevistador de que você é um bom ouvinte, que você está prestando atenção em tudo que o entrevistador está te contando. Tá?
Na segunda parte, que é avaliar se os dados disponíveis são suficientes, pensa antes de sair resolvendo o case. Tem casos em que o entrevistador ele vai te dar um enunciado e não necessariamente ele vai te dar todos os dados do problema. É parte do problem solving você garantir que você cobriu, você estruturou, você planejou a tua solução e que você já encontrou todos os possíveis buracos do seu case. Então, e não é fazer uma pergunta de você me deu todos os dados, não, é você fazer uma pergunta e falar, olha, para eu resolver essa informação aqui, esse problema, talvez esteja faltando informação da despesa com frete, do investimento, do tamanho do mercado, o que quer que seja. Não é para fazer pergunta óbvia, tá? É para fazer uma pergunta já direcionada e na hora que você tem essa sacada, o entrevistador já vai dar um check de que você estruturou bem, você está planejando bem a sua resolução de case. Tá? Propõe uma solução. Aqui é muito toda a parte mesmo de resolução do case, mas principalmente estruturar a recomendação. Os cases da Grados, a gente tem uma parte forte de um market sizing, de uma parte mais analítica, conta mesmo, não é só case de planejamento estratégico, lançamento de produtos, estratégia, não é. Tem uma parte quant, e é uma parte quant que a gente também avalia muito raciocínio, estruturação, fazer conta, organizar. Organização no papel. A organização no papel é super importante. A gente vê algumas resoluções de case que o candidato ele dá uma escorregada absurda porque ele não organizou no papel que ele está fazendo as contas. Então, acho que conta que mais é a organização mesmo, porque a conta, todo mundo sabe fazer a conta sem pressão, em casa. É uma questão de organizar e não deixar nada escapar e manter os dados sempre organizados na folha. E sim, o case ele é individual, tá? Então, a gente tem as rodadas de entrevistas com sócios, todas as entrevistas com sócios têm case, pode ter um ou mais cases, porque tem sócio que dá um case complicado, tem sócio que prefere dar 2 cases mais simples. Mas sempre é o entrevistador com o candidato durante a entrevista que ele aplica o case, tá? Então é individual. E sempre é um entrevistador com o candidato. Né? Isso, nunca vai ser um case em grupo, uma dinâmica, nunca vai ser isso, tá? E apresente a solução proposta, que a gente vai ver um pouco a habilidade do candidato em sintetizar, né? Em contar uma história sem se perder muito, sem dar muitas voltas. É um pouco na linha de que quando a Juliana vai fazer uma apresentação de uma recomendação para o presidente do Santander, como que ela conta essa história, como ela gera impacto, como ela traz a curiosidade ou interesse de um executivo super sênior para ouvir o que ela está falando. Tá? Então, basicamente isso, é o poder de sintetizar toda a resolução, falar o que é importante, falar o que gera impacto, que o entrevistador perguntou, e fazer toda essa comunicação estruturada. Tá? Dica para a etapa de Q&A. Q&A é o fechamento da entrevista, o entrevistador sempre vai dar uma abertura para que o candidato faça perguntas, tire dúvidas, enfim, para bater papo mesmo, entender um pouco, conhecer um pouco sobre agrados, metodologia e projetos. Parece uma etapa pouco relevante, pouco importante, mas não é. A etapa de Q&A é o fechamento da sua entrevista. Então, você pode ter arrebentado no case. Se você fizer perguntas que mostram que você não está alinhado com agrados ou que você não se preparou e não buscou entender sobre a empresa, não se interessou em analisar o histórico do entrevistador, não mostrou preparo da tua parte, isso pode prejudicar a avaliação da entrevista como um todo. Da mesma forma que, se você não fez uma resolução de case brilhante, mas também não escorregou muito, e você mostra no seu fechamento que você se interessou, você estudou, você viu a metodologia, você está antenado, você quer entender o que a Grados tem de desafio, enfim, tem perguntas que são legais de se fazer, são perguntas que o entrevistador ele vai olhar o candidato e falar, bacana, ela se preparou, ela se interessou pela Grados, ela se interessou pelos nossos projetos. Tá? Então, a gente colocou só alguns exemplos aqui de perguntas que a gente acha bacanas. Giovanni, se você quiser... Então, vou ler aqui algumas boas perguntas. Primeiro no final da entrevista, o candidato pergunta, você comentou rapidamente no início da entrevista que gostou muito do projeto, algum determinado projeto lá na Coca-Cola, no Santander. O que tornou esse projeto tão interessante, tão marcante? E isso é legal porque traz ao entrevistador uma boa sensação, aquele projeto foi legal mesmo. Então, o candidato prestou atenção no que eu falei lá no começo da entrevista, ele guardou aquilo para tirar na dúvida no final. Então, ele soube se organizar, mesmo com um case ali no meio que, enfim, faz
as pessoas esquecerem um pouco como foi a primeira parte. Outra aí seria, consultei seu LinkedIn e vi que você fez uma transição de carreira da indústria para a consultoria. Que dica você daria para quem, como eu, pretende fazer o mesmo? Então, acaba criando uma certa empatia com o entrevistador, porque encontrou um laço em comum, mostrou que o candidato teve o interesse de, previamente, fazer uma consulta no LinkedIn, então a Grados envia para os candidatos quem serão os entrevistadores. Então, você pode fazer isso, pesquisar qual é o background desses entrevistadores para achar alguma semelhança. E um outro ponto seria, no site da Grados aparece que vocês implantam a metodologia de orçamento matricial. Como funciona esse processo de entrega de valor ao cliente? Mostra que o candidato ele acabou tendo mais profundidade. Ele foi no site da Grados, pesquisou, viu o que tinha, o que não tinha, levantou dúvidas e já chegou, de repente, com algumas... já fez sua pesquisa ali, a tarefa de casa, e pode entender melhor como a Grados funciona, como as metodologias funcionam. Então, isso acaba sendo importante. E evitar perguntas que sejam... posso pesquisar a resposta dessa pergunta na internet? Sei lá, a Grados tem escritório apenas em São Paulo? Se você der uma olhada no site da Grados, você consegue ter a resposta dessa pergunta de uma maneira bem rápida. Outras perguntas que tenham, de repente, um caráter sigiloso. Qual projeto vocês estão... qual projeto você está fazendo agora? Eventualmente, isso pode ser ter um grande grau de sigilo. Então, qual é o faturamento, alguma informação de mercado que a Grados deve ter e também não pode passar. Ou perguntas muito genéricas, que podem funcionar para qualquer processo seletivo. Então, o que você acha da carreira em consultoria? Coisas que, a priori, você visivelmente jogou uma pergunta ali que não se enquadra no contexto de Grados, no contexto da entrevista específica. Acho que esse de um ponto é o mais comum, né? Que é você ter ali umas 4, 5 perguntas mais genéricas que você sempre faz em qualquer tipo de entrevista, o que não é muito legal e mostra que você tem só essas perguntas e isso é bastante perceptível por parte dos entrevistadores. Sim. Pessoal, acho que só para fechar aqui, a gente só está compartilhando com vocês, a gente tem aí o perfil da Grados no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Quem tiver interesse, entra lá, siga a gente nesses perfis, a gente está sempre postando eventos nas faculdades, informações de programa de estágio, informações sobre os próximos webinários que a gente vai fazer, eventos da própria turma aqui da consultoria, da turma das soluções, a integração do time, acho que é um pouco naquela linha de entenda ou conheça melhor a empresa para a qual você está aplicando. Acho que pelas redes sociais vocês conseguem ter uma boa ideia de como que é o nosso time, como que é o nosso modus operandi, tá? A gente vai abrir agora para perguntas. O time aqui de recrutamento já foi anotando. Lu, então se você puder. Tá. Então, Ju, dando início às perguntas que estão surgindo através do site, algumas já foram automaticamente respondidas, mas ainda a gente tem algumas dúvidas. O Ian pergunta se o processo seletivo tem algum tipo de geladeira e se isso impossibilita o participante de tentar novamente em algum período. Ok. O que acontece? Ian, não é isso? Ian. Ian, existe geladeira? Depende de até que fase você chegou. Se você fez o teste, que é a primeira fase ali, e não conseguiu atingir a nota mínima, você pode fazer o teste novamente sem problema nenhum. Caso você tenha chegado na etapa de entrevistas e em uma das etapas de entrevistas ter reprovado, nós temos uma geladeira de 2 anos, que é o tempo para, de repente, você conseguir refletir um pouco melhor, precisa de repente, um grau de entendimento melhor sobre melhorar seu background, um grau de entendimento melhor sobre a vida. É uma preparação que você não consegue fazer em pouco tempo. Então, para ser aprovado na entrevista, você precisa de mais tempo para conseguir voltar competitivo para uma nova rodada. Bom, o Henrique ele pede para vocês explicitarem as responsabilidades das posições de analista, associado e os resultados atingidos nos projetos por vocês. Bom, posso João, começar? fala você primeiro. Eu, como sou mais jovem aqui, eu estou passando por essa dúvida há menos tempo. Então, as responsabilidades esperadas de
um business analyst, uma pessoa que acabou de entrar, a primeiro momento, interesse em aprender sobre a Grados, sobre as metodologias que a Grados tem, que geralmente a gente aplica nos clientes. E lógico, você é uma pessoa bastante estruturada e organizada. Ninguém espera que você chegue aqui já dominando, manjando de Excel, sendo mestre do PowerPoint. Não, isso não é esperado. Todo mundo aqui tem muito a aprender. Mas é esperado que você tenha bastante vontade, organização e mostre isso no dia a dia. No começo, os consultores mais experientes ajudam bastante. Então, geralmente, no seu primeiro projeto, você vai receber uma frente e ela vai ser supervisionada bem de perto por um outro consultor. E isso te deixa bastante seguro. Se você está com alguma dúvida, alguma insegurança, você pode falar abertamente com esse consultor que ele te ajuda, ele vai com você nas reuniões mais importantes, que você está mais nervoso. Assim, é bem natural e realmente a equipe se apoia muito. Então, ninguém vai te deixar na mão e nem te colocar em nenhuma fogueira sozinho. Isso é certo. E nessa linha que o João comentou que tem um consultor mais sênior que acaba dando esse suporte ali, ajudando no treinamento, no dia a dia. Esse consultor mais sênior seria o associado, eventualmente é o líder de projeto, mas o associado ele tem uma grande participação no desenvolvimento desses novos analistas, recém-entrantes na Grados, ou tentando sempre melhorar quais são os pontos, as maiores dificuldades desses analistas. Os associados eles vão ajudar ali a bater ponto a ponto. Além disso, já é esperado do associado uma parte um pouco mais política. Então, enquanto os analistas eles têm uma grande participação no processamento de dados e vão aprendendo ali nas reuniões no dia a dia, o associado ele já começa a supervisionar um pouco mais algumas frentes, tirando um pouco da carga de trabalho dos líderes de projetos. E os sócios e líderes de projetos, eles coordenam projetos, fazem toda a parte do Client Relations. Então, tem todo um trabalho aí no começo do projeto de montar, pensar no planejamento, pensar em alocação das frentes, pensar em que desafios que eu tenho, qual é o time que está alocado nesse projeto, né? Como que eu maximizo aí qualidade de entregáveis com as habilidades que eu tenho, que consultores e que habilidades eu preciso desenvolver. Então, tem todo um trabalho aí, um algoritmo de eu preciso entregar para o cliente, mas ao mesmo tempo eu preciso aproveitar as habilidades que eu tenho no meu time e desenvolver outras habilidades que esse time tem para aprimorar. Além de toda essa parte de planejamento, o sócio, o líder de projetos, ele é responsável por discutir todas as análises e abordagens com o time, validar essas abordagens e toda a parte do Client Relations e de apresentar e validar as recomendações e fazer todo esse trabalho de alinhamento também é responsabilidade do sócio e do líder de projetos. Na mesma linha de raciocínio, o Eric pergunta como que é a interação entre as equipes e a Grados em geral. Então, eu acho que isso aí é a parte mais legal da Grados, que a gente gosta muito de falar. A Grados é uma empresa que eu estou há quase 10 anos na Grados, então posso dizer que isso é da empresa, não é temporal, não é um contexto. A Grados é um lugar em que integridade, fair play, amizade, a colaboração, o não deixar a mão, são características que estão impregnadas na empresa. E isso no time da consultoria, entre consultores, associados e líderes de projetos, com o time do administrativo, o time da sustentação, o time das soluções, enfim, com todo mundo, tá? A gente costuma dizer que o consultor, quando ele entra na Grados, ele tem a oportunidade de já assumir frentes. A gente costuma dizer também que a gente joga na água para ver se ele nada, mas a gente joga na água para ver se ele nada com uma grande supervisão. Então, eu quero testar, eu quero dar a oportunidade para ele se desenvolver, mas qualquer dor de barriga que dá, antes de dar a dor de barriga, a gente já tá lá acolhendo, né? Acolhendo, salvando, socorrendo. Então, é um ambiente de muita amizade, muita colaboração. As pessoas aqui, elas viajam juntas nas férias, elas vivem juntas, assim, acho que o pessoal se dá muito bem. E não é obrigado, né? E não é obrigado a viajar juntos nas férias. Eu tenho grandes amigos que eu fiz na Grados quando eu entrei, em 2009. Eu cultivo essas amizades até hoje. São pessoas que já saíram da Grados, já não estão aqui trabalhando comigo há muitos anos e são melhores amigos meus. Então, a gente estabelece, a gente consegue criar um vínculo muito forte de amizade, de respeito, de admiração. Eu acho que tem uma característica aqui que todo mundo, quando entra, fala,
que é muitos mentorados meus, quando chegam na Grados, na primeira conversa eles falam: Ju, eu estou desesperado porque eu vejo, olho para um lado, o João destrói nas apresentações, eu olho para o outro lado, o Giovanni é uma fera em Excel, em modelagem, em simulação. E eu não sei se eu vou ser uma fera em alguma dessas coisas. E todo mundo que está aqui dentro ou já demonstrou que é uma fera ou tem potencial para desenvolver essa habilidade e ser diferenciado em algum aspecto. E mesmo tendo pessoas que são muito boas aqui dentro, a gente tem zero o clima de competitividade e eu não quero ensinar isso para o João, porque senão ele vai meio que apresentar no meu lugar e vai ser zero. É uma postura que não existe, acho que, e mesmo que se existir em algum momento, esse vai ser um perfil que ou ele não vai se adequar ou ele vai ser expelido pelo sistema, porque o sistema não consegue lidar com esse tipo de comportamento. Então, uma analogia que eu costumo fazer é que, assim, eu tenho diversos colegas da época de faculdade que estão em diversas empresas espalhadas por todo o Brasil. E o que eu percebo bastante é que, quando eu estou trabalhando aqui na Grados, eu me sinto como se eu estivesse fazendo um trabalho de faculdade com os meus amigos de faculdade. E quando eu converso com eles, eu sinto que eu estou fazendo uma obrigação do trabalho. Então, tem uma certa diferença aí. O clima da Grados é bem diferenciado. Eu já trabalhei em outras empresas, é muito diferenciado. Eu acho que o grande ponto alto aí da Grados, de fato, é o clima que a gente tem na equipe. Acho que só retomando o ponto da pergunta, ela foi como que é no dia a dia e como que a gente se encontra, né? Qual que é a relação entre as equipes. Então, geralmente a gente fica nos nossos clientes de segunda a quinta-feira em loco, então cada equipe vai para o seu cliente, seja ela em São Paulo, seja ela no interior, em outro estado. E sexta-feira todo mundo se encontra na Grados. Esse é o nosso padrão. Assim, lógico, às vezes sexta-feira você precisa do cliente, às vezes numa terça, numa quarta você está aqui no escritório. Então varia, tem algumas modificações, mas geralmente sexta-feira está todo mundo na Grados. Esse é justamente o dia que a gente acaba fazendo os treinamentos, os happy hours, então o dia da integração. A gente tenta fazer um pouco disso, porque como tem time fora, então às quintas-feiras o time que volta tem aí o treino de futebol dos meninos, aí a gente faz na sexta-feira os treinamentos, a gente faz uns almoços legais, e aí tem o happy hour também no final do dia para promover essa integração, é fato isso. Bom, a Carol pergunta com relação à primeira fase do processo seletivo, o quão é importante reprovações no histórico e aprovações no histórico, quanto isso prejudica no processo? A análise ela é conjunta, então a pessoa pode ter reprovações no histórico, mas se ela tem outras características no background dela, de experiências, de ter feito algum intercâmbio, um projeto voluntário, fez empresa júnior, enfim. Então, é uma combinação de performance acadêmica e background, experiências anteriores. Então, não é taxativo. E aproveitando o gancho aí sobre o processo seletivo, a gente colocou aí na tela para vocês. Se tiver muito pequeno, podem avisar. A gente colocou as datas e os horários das provas agora em março em todas as faculdades. Bom, o Bruno pergunta se o processo pode ser feito de alguma forma online, porque hoje ele trabalha e mora no Panamá. Meu Deus. Não, por enquanto a gente ainda não tem essa opção de fazer o teste online. A gente está avaliando algumas opções, está pesquisando, a gente vai explorar esse meio, mas por enquanto a gente não tem, Bruno. Então, se porventura a gente conseguir acomodar aí uma data que faça sentido para você, a gente está abrindo várias opções de horários, a gente aplica teste sábado, para alguns casos a gente vai abrir sessão aqui para uma turma num domingo, então a gente... recrutamento é um tema core para Grados, a gente dá foco nisso o tempo todo, a gente tem um time muito grande trabalhando nisso para a gente, então a gente também tem essa flexibilidade. Então, infelizmente online não, mas se a gente puder de alguma forma acomodar para que você consiga participar do processo, a gente promete que vai dar um jeito, a gente promete que vai se esforçar. Acho que eu diria, se você já tem algum planejamento de estar em São Paulo em algum período do ano, já tenta conversar com a gente, que a gente tenta agendar e dar um jeito. Bom, o Heitor pergunta se existe um simulado disponível para treinar para a prova. Não. Não. É até um pouco complicado o treinamento para a prova, porque as perguntas em geral são muito simples, que é o que foi falado. Se você tiver tempo, você vai conseguir gabaritar ali a prova. Então, o ideal é tentar sempre trazer pequenas questões de raciocínio lógico, e lógica
Lembrando, verbal, numérica, espacial, e da maneira rápida. Ali coloca o relógio do lado e tenta simular 150 questões em 1h30. O treino ajuda para você ganhar velocidade na resolução, mas não é que o treino vai te ajudar para resolver problemas diferentes e complexos. Acho que o principal ponto é marque o tempo. Só fazer as questões que você encontrar sem marcar o tempo, você vai ver que é relativamente fácil, sem ter um tempo te apertando. Então, é importante marcar o tempo. Bom, a Carol pergunta qual é a duração do processo seletivo da Grados. Então, Carol, isso depende um pouco. A gente está tentando fazer aí, enfim, a gente tem uma grade bastante intensa de recrutamentos nas escolas. Então, em média, que 1 mês. 1 ou 2 meses, eu diria que é o tempo que leva o processo seletivo entre você começar a ler, fazer a prova e ir até a última entrevista. Onde é que está o grande gargalo, né, gente? Nos sócios livres. A Luana está falando aqui que sim, é verdade. Porque, como as entrevistas, a rodada de entrevistas é com sócios da Grados, a grande restrição são as nossas agendas. Então, no momento em que eu tenho um entrevistador que hoje está alocado no Rio de Janeiro, eu tenho o projeto para ser vendido nos Estados Unidos nas próximas semanas, eu tenho time totalmente distribuído geograficamente, é muito difícil a gente conseguir coordenar. Então, o que a gente tem feito é tentado acomodar essas entrevistas em mutirões aos sábados. A gente tenta fazer todas as rodadas no mesmo dia, até para evitar tanto deslocamento de vocês. Mas ainda assim a gente está batendo na restrição da agenda dos sócios. Então, isso é o grande gargalo. Por isso que poderia ser feito em muito menos tempo. No limite, poderia ser feito em, 2 semanas, aí de tomar o teste e ter o resultado. Mas como a gente fica esperando as agendas dos sócios, isso acaba esticando um pouco. O Cláudio pergunta qual que é o sistema de contratação, CLT, PJ? CLT. CLT, com toda a parte trabalhista correta, com benefícios, enfim, então é o contrato CLTista. O Gabriel pergunta se tem um limite de tempo de formação e na mesma linha de raciocínio, o Adriano Luiz pergunta de limite de idade. Não, não tem. Não tem limite de formação, não tem limite de idade. O que vai acontecer é que dependendo da experiência, porque quando a gente vai fazer um recrutamento, um processo seletivo, a gente tem algumas vagas aqui, dependendo da vaga e dependendo do tempo que a pessoa tem de formado de mercado e da experiência que ela tem, a gente não consegue casar o perfil do candidato com o perfil da vaga, mas não tem um filtro. O Tigano pergunta quantos funcionários Agrados tem hoje, quantos são consultores, sócios e analistas. A Grados tem hoje, eu acho que vale quebrar só entre Grados Consultoria e a Grados Soluções, né? A Grados Soluções está com 15 pessoas, entre o time de desenvolvimento e um time de sustentação. A consultoria está com 42. Tem 4, são 5, na verdade um sócio-diretor, 4 sócios, líderes de projetos, associados, agora eu preciso fazer as contas. Tem os 8, 9 do MBA, 10... 12. Uns 12, né? 12, 13 associados e os demais são analistas de negócios. O Vitor pergunta quais os próximos passos do processo seletivo. Então, o processo é composto pela prova, que é a primeira etapa, que vai ser avaliada juntamente com o currículo e com o histórico escolar. Daí, em sequência, sendo aprovado, tem um round duplo de entrevistas com o sócio da Grados. Depois, eventualmente, tem outro round e, por fim, tem a entrevista final com o sócio fundador da Grados. E se for para estágio, juntamente com a segunda etapa, ou seja, a primeira parte de entrevistas, tem também uma entrevista com a RH. A Andrea pergunta como que funciona a política de MBA da Grados e se ela pode escolher qualquer escola. A política de MBA da Grados, ela patrocina 100% do tuition, mais living expenses, para escolas que tenham programas de até 17 meses. Então, eu falo 17 meses porque o Columbia é a escola em que a gente patrocina um programa com maior duração. Além de Columbia, que tem os 17 meses, a gente patrocina ICEAD, que são 12 meses, patrocina London, Chicago, sim. O patrocínio é referente ao tuition de 17 meses. Então, tem a opção da pessoa fazer o de 2 anos, mas aí o delta do patrocínio não é patrocinado pela Grados.
Bom, a Alana coloca aqui no chat que ela é estudante de administração e quais são as dicas para ela se aprofundar na área de consultoria. A gente tem administradores e a gente tem e teve administradores que foram muito bem sucedidos aqui na Grades. Inclusive são 2 sócios. O que a gente costuma dizer, e talvez porque eu e o João, a gente é engenheiro de produção, a gente está um pouco no meio do caminho, né? A Grades ela é uma empresa bastante analítica, muito nerd, a gente gosta muito das nerdices aí de problem solving, de analytics, de resolver problemas complexos. Mas a gente também trabalha muito forte client relations, né? É o jogo de cintura, é o fazer um bom engajar as equipes, fazer um bom relacionamento com o cliente, conseguir motivar o ponto focal que está trabalhando com a gente. Então, tem todo um tema de soft skills aí que também é super valorizado e que, em geral, não são os skills que são muito desenvolvidos, principalmente nas escolas de engenharia. Então, a pessoa que se forma em administração, ela talvez não tenha todos os fundamentos mais básicos e técnicos da engenharia, mas na parte de soft skills ela vem mais preparada, na média, do que a turma da engenharia, da matemática, da física, a turma de exatas. Então, eu acho que um pouco na linha de que, dado que em soft skills você já vem mais preparada, como se preparar para ter uma boa carreira em consultoria é trabalhar a parte mais sólida mesmo de problem solving, né? A parte mais robusta de análise mesmo, né? Mais analítica. E é interessante que tenha esse mix de pessoas, e aqui na Grado, sem dúvida, vai acontecer intercâmbio. Então, quem conhece mais a parte analítica acaba aprendendo bastante dos soft skills ali. E o contrário também é válido. E o problema de ter que se desenvolver na parte analítica e técnica de problem solving não é um problema na Grado, porque a gente dá um caminhão de treinamentos técnicos, analíticos, de modelagem, né, João? E assim por diante. Várias ferramentas que eu nem tinha ouvido falar e na Grado já aprendi algumas. E pode começar a não sei mexer no Excel. A gente ensina desde o mais básico. O Matheus pergunta se a Grados possui programas de treinamento. Tem um programa, vamos lá. O que a gente tem aqui na Grados, tá? Eu vou falar primeiro focado em consultoria. Tem um módulo básico, ou na verdade é o que a gente chama de banho de loja, para qualquer pessoa que entra aqui para trabalhar na consultoria. Então tem todo um conteúdo aí de finanças, que a gente busca instituições parceiras para fazerem esse curso. É um curso aí com uma carga horária bastante pesada, né, grande. Tem também a parte de comunicação oral e comunicação escrita. A gente também trabalha com uma consultora externa aí, com uma excelente reputação no mercado. Então, ela trabalha toda essa parte de storyline, comunicação oral, apresentação. Tem toda uma parte de Excel mesmo, parece básico, mas eu também, quando cheguei na Grados, eu trabalhava com Excel, mas disparado, eu era a pior do time aqui com relação à sofisticação das minhas soluções, velocidade para processamento, etc. Então, tem Excel também. Tem todo um treinamento aqui que a gente dá de Basic Consulting Skills, Problem Solving. Então, tem uma grade que o consultor chegou, o que ele vai fazer, né? Para a gente passar na esteirinha da formação básica. Além disso, a gente tem aqui, todo ano, a gente valida uma grade de treinamento pro ano. Então, é um treinamento por mês. Nessa grade, a gente tenta trabalhar não só esses skills que são banho de loja, mas também trabalhar tendências de mercado. Então, esse ano, a grade de treinamento está englobando toda uma parte de change management, que a gente precisa muito dados, projetos que a gente implanta, toda uma parte de simulação com NLogic, com Alteryx, são ferramentas muito sofisticadas de simulação e de modelagem. A gente também tem treinamentos já programados para falar sobre o setor de healthcare, para falar um pouco sobre saúde, como ganhar eficiência, quais são os conflitos de interesse na cadeia, enfim. Tem também toda uma parte das nossas metodologias e dos nossos softwares, para que todos os consultores tenham conhecimento mínimo nessas metodologias, para que quando eles sejam alocados em projetos dessa linha, eles entendam todo. Então, a gente tem aí 12 treinamentos, uma parte deles já aconteceu, na verdade, a gente está em fevereiro, mas são 12 treinamentos por ano, e todo ano isso ele é rediscutido e replanejado. Então, dependendo do gap que a gente enxerga no time aí de desenvolvimento, ou oportunidade de
pensar algo diferente, a gente busca essas fontes ou internas ou externas para fazer esses treinamentos. Além do que, se durante o ano um consultor percebe, tem uma determinada ferramenta que eu estou percebendo que está surgindo no mercado, ela parece ter grande potencial, pleitear isso com agrados, é possível que sim, se você convenceria, se eu comprar um líder de projeto, um sócio, e ele disser, acho que essa ferramenta aqui realmente tem potencial, acaba que você pode fazer esse curso. Não precisa, a grade não é rígida. Ela não é rígida. Na verdade, esse canal de comunicação e essa tomada de decisão ela é bastante fácil aqui na Grados. Né? É bem aberto. Bom, o Otávio fala aqui no chat que ele tem 2 formações e queria saber se o tempo de formação conta na primeira ou na segunda graduação. É da primeira. Desculpa a demora, mas estão me cantando aqui. É da primeira formação, tá? Que a gente conta a data o tempo de formatura. O Márcio pergunta se a Grados tem vagas também para a área de soluções. Tem vagas para a área de soluções, tem vagas tanto para o time de desenvolvimento, então a gente está com um time bastante habilidoso aí, com um perfil bem legal de trabalhar na frente de desenvolvimento. Tem também para a área de sustentação, que faz essa ponte entre a consultoria e entre o cliente para garantir que o processo está sendo bem implantado, que o cliente ele conseguiu incorporar aquele DNA na sua empresa, ele está conseguindo trazer esses ganhos contínuos e recorrentes. Então, a gente tem estágio em todas as áreas aqui, dá estágio e vagas para todas as áreas. A Marta pergunta se pessoas com MBA podem participar do processo e qual a posição que elas assumiriam dentro da Grados. Podem participar do processo, a posição ela não é definida a priori, isso depende muito da avaliação durante o processo seletivo. Talvez o meu exemplo seja um exemplo que pareça com o da Marta. Quando eu vim para a Grados, eu já tinha 5 anos de formada, eu já tinha terminado, estava terminando meu mestrado, era um mestrado stricto sensu na GV, e eu estava muito decidida a mudar de carreira, eu queria acelerar minha carreira, desenvolvimento, etc. Eu entrei na Grados como Business Analyst, na época, depois de 5 anos de formada, eu já era gerente no CIT, etc. Mas porque eu já enxergava que se eu performasse muito bem, a Grados ela aceleraria, ela tem o potencial, ela tem poder de acelerar muito a nossa carreira. E depois de menos de 5 meses eu fui promovida associada. Então, acho que eu me apegaria menos ao cargo e mais acho que a oportunidade e a expectativa de crescimento. O Pedro pergunta como que é o processo seletivo para quem mora em outro estado. Como que faz para marcar o teste, as entrevistas? O teste, de novo, a gente vai ter esses processos nas faculdades, mas a gente também tem um processo aqui no escritório que tem várias opções de horários, tem cedo, à noite, sábado, enfim. E o candidato que passar para a entrevista, a Grados paga metade das despesas com deslocamento aéreo, para vir para cá para fazer as entrevistas com sócios. Aéreo e terrestre. Aéreo e terrestre. O Cláudio pergunta as perspectivas de remuneração para um consultor júnior. O consultor entry-level, ele está com um total compensation aí de mais de R$155 mil, certo? É isso mesmo. O total compensation, ele considera salário, considera também um bônus que está vinculado à performance, mas a grande maioria é o fixo, é o salário. Isso em salário deve dar aí mais de R$10 mil por mês de salário, tá? O Zuki pergunta quantas vagas estão disponíveis. Não temos número de vagas. Se a gente encontrar muitas pessoas que a gente acredita que tem um potencial, que tem a cabeça legal, que está drivado, que tem fit com a Grados, a gente vai ter muitas vagas. Se a gente encontrar uma pessoa que tem esse perfil, que passou pelo processo, a gente vai ter uma vaga. Então, só antecipando, o nosso gargalo sempre é candidato e nunca é vaga e orçamento para vaga. O Vitor pergunta se tem processo seletivo também no segundo semestre. Tem processo seletivo também no segundo semestre, a gente tem também essa agenda nas universidades, a gente também vai estar nas feiras de recrutamento aí do Workshop Integrativo da Polis, mercado e também da UFMG. Então, a gente vai estar com o stand lá, vai estar com uma parte aqui dos times, dos consultores, o time de analytics lá para compartilhar com vocês, bater um papo, conversar um pouco sobre carreira e Grados. Então, essa agenda toda que você está vendo na tela agora, com as datas, também vai ter no segundo semestre em várias faculdades do Brasil. Acontece geralmente em
setembro, outubro, agosto, por volta de agosto. O Heitor pergunta se tem previsão de início se contratado. Não tem previsão de início também. A gente tem bastante flexibilidade com relação a isso, porque o que a gente sempre está precisando é de recurso, é de bons candidatos. Então, como eu tenho várias janelas de início de projeto e eu tenho várias janelas desse módulo de treinamento pré-projeto, a partir do momento que o candidato é aprovado e aceita a nossa proposta, por nós, ele poderia começar no dia seguinte. Essas são as vantagens de uma consultoria que não é tão grande. Processo mais engessado. É bem tranquilo de casagem. No meu caso, por exemplo, por motivos pessoais, eu não poderia começar de imediato. Então, eu só pude já dei o firme para grados, sim, eu vou trabalhar com vocês, mas só posso daqui a 2 meses. E foram super compreensíveis nesse aspecto. Eu, por outro lado, comecei, acho que 1 semana e meia depois de receber a proposta da grados, e comecei logo no lançamento. Impressionado. A gente precisava do João para compor um time, porque ele foi um pouco pressionado. A Camila pergunta se o processo também é aberto para candidatos formados em outras faculdades que não estão na agenda. Sim, essa é uma agenda que a gente tenta fazer só para otimizar aí o deslocamento de vocês e o nosso deslocamento. Mas, infelizmente, a gente não consegue ir para todas as faculdades. A gente tem como esses eventos, a gente faz questão de levar, né, de ter a participação de um sócio para que ele faça a palestra, para que ele apresente um pouco as experiências dele, converse um pouco com vocês. A gente também, de novo, bate um pouco na restrição de disponibilidade nossa para a palestra. Mas, sim, isso não é um filtro, tá? A gente tem o processo para todas as faculdades. O Adriano Luiz pergunta sobre o turnover na Grados. O turnover da Grados é um turnover que é alto, mas ele é um turnover alto que é alto como em qualquer consultoria. Acho que tem uma frase que o nosso sócio fundador fala sobre consultoria, e eu acho que ele está muito certo, que é: a consultoria é para algumas pessoas por algum tempo. Ela não é para todo mundo por toda a vida. Então, eu concordo 100%. Eu acho que a consultoria é uma excelente escola, tanto para começar a carreira, quanto para depois, se você quer fazer uma mudança de carreira, quer dar uma acelerada. Eu acho que é um ambiente que te desafia, você aprende uma quantidade bestial de coisas em pouquíssimo tempo, conhece muita gente boa, passa a ser muito assediado por clientes e ex-clientes, porque o cliente vê o teu perfil, vê a qualidade da tua entrega. Então, depois que você passa por uma boa consultoria e tem uma boa performance, é muito difícil você não ter opções de troca de carreira, de emprego, de empresa, etc. Então, quem fica em consultoria, que está performando bem, quem fica em consultoria porque quer estar em consultoria, não é porque não tem outra opção. Mas é uma dinâmica que é mais intensa do que a média das outras indústrias. O fato de você ter que ser alocado num projeto no Rio, na Costa Rica, nos Estados Unidos, no México, e daqui a 1 semana, 2 semanas, você tem que estar com o seu passaporte pronto para viver lá por 2 ou 3 meses, é algo que algumas pessoas veem como um aspecto super positivo durante uma fase da vida, e tem algumas pessoas que falam: não é para mim, não quero, ou nessa fase da vida não quero. Então, acho que a consultoria ela tem um turnover, e a Grados acompanha esse turnover, que é um turnover natural é uma rotina que demanda, é uma rotina em que a carga de trabalho é mais intensa do que a indústria, é uma rotina em que você tem menos previsibilidade sobre a sua agenda, então é mais difícil. Eu acho que não dá para falar que é igual, acho que ela é mais demandante. Então, é um turnover que é normal do setor. Acho que a gente não é nem... E a gente não é nem... Eu diria que a gente não está... A gente está na mediana aí do turnover com as consultorias. A gente não é nem a consultoria que mais retém, nem a consultoria que tem mais estampidas. Então, a gente está aí na mediana. Bom, e a gente vai fechar agora... Está chegando em 1h30. A gente vai fazer uma última pergunta. A Júlia pergunta se tem um limite para início depois da contratação. Não tem um limite de início depois da contratação. Obviamente que os casos especiais a gente avalia, que foi o caso do Johannes. O que a gente, em geral, pede é que a pessoa comece em, no máximo, 1 mês, muito mais para um planejamento nosso. Como a gente está sempre aí com as janelas de início de projeto, a gente tenta ao máximo alocar os consultores novos em projetos para aproveitar esse tempo de aprendizado,
ter esse máximo de um tempo para início facilita muito para o nosso processo de alocação, nosso processo de planejamento, para organizar os treinamentos, então faz diferença para a gente. Mas, obviamente, casos especiais a gente avalia aqui caso a caso entre sócios. Tá? Fechamos? Pessoal, de novo, a gente gostaria de agradecer aí, em nome da Grados, pela participação de todo mundo. Eu acho que teve gente que ficou aí até, a gente estourou o prazo aí, o horário que estava estipulado. A gente vai ter mais um webinar, como o João falou, para falar um pouco sobre MBA patrocinado. Vai ter o Martinelli e o Sérgio contando um pouco a experiência deles. A gente também está abrindo aqui o canal para vocês. Se ficaram dúvidas que não foram respondidas ou a gente não conseguiu endereçar aqui durante o webinar, e a Luana está me mostrando que tem várias ali, a ideia é que vocês possam entrar aí direto em contato com a gente pelo e-mail. Dentro do site vai ter um acesso lá para vocês mandarem dúvidas, sugestões, críticas, enfim, a gente está super aberto a todo mundo. A gente está começando esse webinar hoje com o tema de carreira, desafios e processo seletivo, mas a gente vai ter uma agenda aí, a gente já tem uma agenda programada para o ano. E se vocês tiverem sugestões de temas que vocês gostariam de ver no webinar, que vocês gostariam de conversar com a gente, quero colocar o time de sustentação para falar sobre como é esse processo, quero colocar o time de desenvolvimento para eles falarem um pouco sobre que linha de desenvolvimento eles estão trabalhando, quais são os desafios de trabalhar aí a 4 mãos com a consultoria, enfim. Quaisquer temas que vocês tenham em mente, mandem para a gente pelo site. O time de recrutamento vai ler todos esses e-mails, vai endereçar as perguntas. Se tiver perguntas direcionadas para mim, para o João, para o Johannes, enfim, entrem em contato com a gente vai receber essas perguntas, vai responder. Surgiram temas para o webinar, a gente vai organizar e sempre vai comunicar nas nossas mídias sociais, tá? Então, tudo que estiver acontecendo, estiver planejado, vai estar lá. Facebook, Instagram e LinkedIn. Ok? Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.